Glória a Deus. Abra a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 17 em diante. Vou te pedir que deixe a palavra aberta, não feche a palavra, para que você possa, junto comigo, andar por esta passagem em nome de Jesus. Marcos, capítulo 10, versículo 17 em diante. Quem for achando, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. TED, toda segunda-feira, escola bíblica. Queridos, amém? Vocês encontraram? Deus é bom? Aleluia. Nós temos um tema para esta mensagem. Tão perto e tão distante. Diga comigo, tão perto e tão distante. Nós vemos na Bíblia pessoas que andaram tão perto de Jesus e ao mesmo tempo tão distante. Nós vamos encontrar na Bíblia Judas que beijou o filho. Salmo de número 2 diz: beijai o filho, e Judas beijou o filho. Andou tão perto, tão próximo, sentiu o cheiro do filho, comeu na mesa com o filho, comeu no mesmo prato que Jesus comeu. Judas estava tão perto e ao mesmo tempo tão distante, tão longe. Judas viveu diretamente com Cristo 3 anos e meio, cuidava das ofertas, viu milagres, viu leprosos sendo curados, limpos, estava tão perto e tão distante. Sabemos que com um beijo, Judas traz Jesus por 30 moedas. 30 moedas era o preço de um escravo naquela época. Porém sabemos que 30 moedas não era o preço de Jesus, era o preço de Judas, e não de Jesus. Mas o que me chama a atenção é que ele andou tão perto, ele beijou o filho, ele comeu na mesma mesa, ele comeu no mesmo prato, ele sentiu o cheiro, mas ao mesmo tempo estava tão distante, tão longe. Se nós formos no Calvário, ali tem uma simbologia de toda a humanidade. Lá no Calvário resume toda a humanidade, está tudo ali. A cruz da direita, a cruz da esquerda e a cruz central. Na direita e na esquerda tem 2 salteadores, 2 ladrões, que estavam ali porque eram culpados, mereciam estar ali, e ali representa toda a humanidade, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Aqueles 2 homens representam a totalidade da humanidade. Porém a Bíblia vai dizer que o ladrão da direita conseguiu olhar para Jesus Cristo na cruz do Calvário, todo ensanguentado, com uma coroa de espinho. O filho tinha apanhado tanto que o seu rosto estava desconfigurado. Mas aquele ladrão da direita reconheceu em Jesus o Salvador. Aquele homem que estava ali perto, o homem da cruz direita ali, que estava perto da cruz central, do Salvador, ele conseguiu reconhecer no último momento, em Cristo, um Salvador, ao ponto de dizer: lembre-se de mim, quando entrares no teu paraíso. O ladrão da esquerda também estava perto, mas não reconheceu Cristo, zombou, fez piada de Cristo. Toda a humanidade está representada ali. Só tem 2 tipos de homens: aqueles que eram culpados e se arrependem,
reconhecem em Jesus Cristo o Salvador, ou aqueles que são culpados e continuam zombando, apesar de estar perto, ficam distante, longe, não conseguem reconhecer em Jesus um Salvador. E nós vivemos tempo onde as pessoas estão tão perto, mas tão distante ao mesmo tempo. Elas frequentam igrejas, elas cantam canções, até beijam o noivo, até sente o cheiro dele, mas ao mesmo tempo estão tão longe, estão tão distantes. Vamos andar um pouquinho aqui, vai fazer sentido o que nós estamos falando. Deixa a Bíblia aberta, por favor, Marcos capítulo 10, versículo 17. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, indagou-lhe: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida? O subtema dessa passagem é o homem que possuía tudo, ou desejava possuir tudo. Em algumas Bíblias, o jovem rico. E olha só, Jesus estava caminhando, aquele jovem corre até Jesus e se ajoelha diante dele, e vai chamar Jesus de bom mestre. Até aí está tudo perfeito, até aí está tudo incrível. E aí nós vamos continuar. Ele faz a pergunta, que é a pergunta da minha vida, é a pergunta da sua vida. Todos nós deveríamos fazer essa pergunta. E ele diz: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Então o jovem vai correndo ao encontro de Jesus. Ele se ajoelha diante de Jesus, chama Jesus de bom mestre e vai fazer a pergunta, que é a pergunta da nossa vida: o que eu devo fazer para herdar a vida? Repita comigo: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aquele jovem tinha uma consciência que muitos de nós aqui temos, que a vida não se resume nesse tempo chamado hoje. Aquele jovem tinha uma consciência de uma vida eterna, como nós temos, e sabemos que tudo que nós estamos vendo é passageiro, tudo tem dia e tem hora para acabar. Sabemos que estamos aqui por um curto espaço de tempo, mas o mundo e tudo que há nele vai passar, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Você crê nisso em nome de Jesus? Aquele jovem tinha consciência da eternidade, senão ele não tinha feito a pergunta: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Como é que eu devo agir? Você já se fez essa pergunta, irmão? Porque muitas pessoas melhores do que nós já passaram. Muitas pessoas mais robustas que nós já passaram. A vida, ela tem prazo de validade. Toda vez que a Bíblia compara a vida do homem nesse tempo, compara com algo frágil, uma neblina que surge e desaparece, uma erva que cresce, murcha e morre. Toda vez que a Bíblia compara a vida do homem nesse tempo, compara com algo que tem prazo de validade, tem tempo. Salmo 90, Moisés escreveu que alguns chegam a 90. É passageira. Essa pergunta deveria ser a pergunta da nossa vida: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aonde eu vou passar a minha eternidade? Lembra do homem que começou a produzir muito e ele começou a fazer vários planos? Eu vou aumentar os meus celeiros, eu vou crescer a minha empresa, eu vou fazer tanta coisa. E de repente ele ouviu uma voz dizendo: louco, essa noite pedirão a tua, e o que você tem para quem está preparado. A maior tragédia da vida não é a morte, irmão. A maior tragédia da vida é uma vida sem Deus. A maior tragédia da vida é passar uma vida inteira como se Deus não existisse e depois querer passar uma eternidade com Ele. Vamos continuar? Deixa a Bíblia aberta.
Replicou-lhe Jesus, ou respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus, está no céu. Jesus está olhando e dizendo: por que me chama de bom? Bom só tem um e é Deus. E Jesus poderia bater no peito e dizer: eu sou bom. Tem tanta gente hoje se achando bom, né, irmão? Tem tanta gente achando hoje que o culto acontece por causa dele, as coisas acontecem por causa dele. Bom só tem um. Tu conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aí vamos continuar, depois eu volto aqui, vamos continuar. Versículo 20. Ao que o homem declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde o Conect. Tudo isso eu obedeço desde o Conect. Eu imagino uma mãe cutucando a outra e falando: esse menino é um menino. Eu imagino quem está vendo essa conversa está falando: esse menino é o cara, vou querer que ele case com a minha filha. Mas vamos lá, ele perguntou o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus Cristo perguntou: tu conheces os mandamentos? A minha pergunta é: tu conheces os mandamentos? E o jovem vai responder: eu conheço e pratico, conheço desde o Conect, desde pequeno. Quando minha mãe trazia para a igreja, eu já conhecia os mandamentos. Querido, tu conheces os mandamentos? Faz bem. Mas os demônios também conhecem. Os demônios também creem, só não obedecem. Tu conheces os mandamentos, irmão? Não matarás. Bispo, eu não mato, mas às vezes empresto o revólver para alguém atirar. Porque na lei, para você matar alguém, você tinha que ser pego, tinha que ser comprovado que você realmente matou. Na graça, basta você odiar. Mas eu não vim falar disso hoje, calma aí, vamos. Ao que o menino declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Olha que coisa linda, até aqui está tudo indo bem, irmão. Até aqui está tudo indo muito bem, parece que vai dar certo, parece que vai conectar, parece que vai. Vamos ler mais um? 21. Então Jesus o olhou com compaixão e lhe revelou. Em algumas traduções vai dizer assim: então Jesus o amou. Então Jesus o amou. O que tem de gente, David, que Jesus tem amado. O que tem de gente, a Bíblia diz que ele se entregou por todos. Jesus o amou. Mas aí agora vai começar a engrossar o negócio. Contudo, te falta algo mais importante. Em algumas traduções está dizendo: ainda te falta uma coisa. Esse jovem está melhor do que muitos de nós aqui, está melhor do que eu. Para ele faltava quantas coisas? Eu olho para mim, ainda falta tanta coisa, irmão. Eu olho para mim e às vezes eu penso que estou bom, que estou limpo. Aí Jesus vem, consegue arrancar mais uma caçamba de entulho, de sujeira. É tanto sentimento que vai criando, é tanta coisa que vai se desenvolvendo dentro de nós. E às vezes a gente olha para nós e fala: eu estou bom, né? Que nem Pedro. Jesus, eu até morro. E depois de algumas horas está dizendo que não conhece. Aquele jovem está melhor do que eu. Talvez esteja melhor do que você. Para ele só faltava uma coisa. E quando eu olho para mim, eu consigo enxergar tantas coisas que Deus ainda precisa trabalhar. Ainda te falta uma coisa. Deixa eu te falar um negócio que eu preciso falar isso na ótica de Zacarias.
os 10 mandamentos eram maldição. Por que maldição? Porque o mesmo mandamento que é bênção para aqueles que obedecem, é maldição para aqueles que desobedecem. O mesmo mandamento que é bênção para aqueles que obedecem, é maldição para aqueles que desobedecem. Vamos continuar? Está difícil de dar glória hoje, mas de manhã foi pior. Hoje eu estou mais... Agora à tarde eu estou... O Espírito Santo não está irado. Ainda te falta uma coisa. Vai e vende tudo que tens. Faz o que está falando aí? Vai e vende tudo. Está mandando vender uma parte? Um terço? Está mandando vender? Que tem de gente querendo servir Jesus sem largar nada. Vende tudo o que tens, entrega aos pobres, e receberás um tesouro. Então vem. Olha para mim. Se você disse que Jesus te chamou, e Ele não te pediu para te abandonar nada, não é o Jesus da Bíblia que te chamou. Vende tudo. Fica despreocupado que eu não vou mandar ninguém vender carne nem casa. Nem dar o dinheiro que está na conta. Quem tem, diga amém. Quem não tem, eu profetizo. Aí, agora vai começar a engrossar o caldo, porque parecia que estava tudo muito bom. Entrega tudo aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem, segue-me. Aí agora 22 complicou o negócio. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos. O autor aqui poderia ter mudado no final, pois muitos bens possuía ele. Então aqui agora começou a complicar o negócio. Estava tudo indo muito bem. Moisés, eram meninos correndo atrás de Jesus, eram os jovens se lançando aos pés de Jesus, eram os jovens se chamando Jesus de mestre. Estava indo tudo muito bem. É o jovem falando: eu obedeço os mandamentos, eu faço tudo desde a minha infância. Está indo tudo lindo, mas agora Jesus engrossa o negócio, porque o evangelho nunca facilitou a entrada e também nunca dificultou a saída. Diga comigo: o evangelho nunca facilitou a entrada e nunca dificultou a saída. A porta ainda é estreita. Larga é a porta da perdição, estreita é a porta que leva para a salvação. Querido, é a gente que fica tentando facilitar as coisas para encher a igreja. Jesus Cristo não está preocupado com o meu ego. Se a igreja de domingo tem 500 ou 300 pessoas, o que Jesus quer saber não é se tem 1.000 ou 2.000 pessoas. O que Jesus quer saber é que quem entrou aqui nessa noite realmente está disposto a negar a própria vida para servir Ele. Certa vez perguntaram para Jesus: mestre, se nós te servimos, o que nós vamos receber? Jesus respondeu: as aves do céu têm ninhos, as raposas têm as suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua própria cabeça. Certa vez Jesus falou: aquele que quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Existe um evangelho sem cruz hoje, mas esse não é o evangelho de Cristo. Todos os cristãos estão carregando a sua própria cruz. E cruz fala de morte. Cruz fala de renúncia, de entrega. Se você não tem cruz, então você não tem evangelho. Ninguém se converteu antes da cruz. Nem os discípulos que andaram com Jesus e viram milagres não se converteram antes da cruz. Só depois da cruz que houve conversão.
Ainda tem alguém aqui? Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Querido, tem gente que vai voltar triste para casa hoje. Tem gente que vai voltar entristecido porque quer Jesus, mas também quer uma vida dupla. Quer Jesus, mas quer ter 2 relacionamentos. Quer Jesus, mas quer fazer caixa 2. Quer Jesus, mas quer mentir. Quer Jesus, mas quer enganar. Quer Jesus, mas quer se prostituir. Tem gente que talvez saia daqui entristecido hoje porque quer Jesus, mas não quer mudar de vida. Ah, irmão, você não está numa igreja de um coach, você está numa igreja de um pastor. Você nunca vai poder chegar naquele grande dia e falar: o meu pastor não pregou. Ele só falava que a gente ia comprar carro, ele só falava que a gente ia comprar casa, ele só falava que estava tudo certo. Não, aqui você está numa igreja. Nós estamos preocupados com a sua alma. Temos um compromisso com ela. Tem gente que vai voltar entristecido porque não quer largar nada. Está achando que pode fazer que nem Judas. Sabe onde Judas errou, irmão? Eu até acredito que Judas amava Jesus. Como eu acredito que muitos que estão aqui amam. Só não amam o suficiente. Sabe onde Judas errou? É que Judas achou que poderia fazer de Jesus negócio. Foi aí que ele se quebrou. E o que tem de gente, e geralmente estão em cima do altar, achando que pode fazer de Jesus negócio, pode fazer de Jesus um meio para ganhar dinheiro, para se dar bem na vida. É por isso que cobra para cantar, cobra para pregar, cobra para tudo. Judas pensou que poderia fazer de Jesus negócio. Sabe o que ele pensou? Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que tentam prender Jesus e Jesus sai. Eles não conseguem colocar a mão em Jesus. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou beijar, eu vou entregar ele, eu vou ficar com as moedas e vou ficar com Jesus. Judas não esperava, é por isso que ele se matou. De verdade, ele não esperava que os soldados iam prender Jesus. Ele não esperava que Jesus seria crucificado. O que Judas pensou, Henrique: eu vou ficar com as moedas e vou ficar com Jesus. É o que muita gente tem pensado hoje. Eu vou continuar com a minha vida, eu vou continuar com meus negócios, eu vou continuar com as coisas que eu faço e vou continuar com Jesus. Você viu o subtítulo da mensagem do jovem? O jovem que achava que podia possuir tudo. Chega um momento na nossa vida, irmão, que nós vamos ter que decidir se realmente queremos Jesus. E às vezes Jesus, para entrar na nossa casa, vai tirar muita coisa do lugar, vai mudar muita coisa em nós. Todos os homens que Jesus chamou abandonaram alguma coisa. E o que está pegando aqui não é o dinheiro. Diga comigo: o problema não é o dinheiro. Diga comigo: o problema não é o dinheiro. Irmão, se tem uma coisa que é neutra, é dinheiro. Tem gente que fala: o dinheiro é do diabo. Irmão, se você está achando que o dinheiro é do diabo, eu tenho que olhar na sua cabeça. O problema é o amor ao dinheiro. O problema não é você ter as coisas, o problema é as coisas possuir você. O problema desse jovem não é que ele tinha muito dinheiro, o problema desse jovem é que o dinheiro possuiu ele. Ele chegou tão perto, ele correu, ele se ajoelhou, estava indo tudo bem, até que Deus pediu aquilo que estava tomando o coração dele. Deus sempre vai pedir aquilo que está tomando o nosso coração, ou tomando o lugar de Deus no nosso coração. E é aí que o negócio começa a engrossar. É aí que o negócio começa a apertar. Para o jovem, Deus pediu dinheiro. Para Abraão, Deus pediu Isaac. E a grande questão que Ismael teve um grande livramento sem saber. Porque quando Deus vai pedir Isaac, Deus se apresenta para Abraão e diz: Abraão, me dá o seu único filho, seu filho Isaac. Eu te faço uma pergunta: quantos filhos Abraão tinha? Qual é o nome do outro? Por que Deus foi bem específico em dizer: Abraão, me dá o seu único? Me dá o filho que está ocupando o teu coração, Abraão.
Me dá o filho da promessa, me dá o riso. Me dá ele, eu quero ele. Agora pensa comigo, e se Deus aparece para Abraão e diz para Abraão: Abraão, me dá o seu filho. Quem ia deitar na pedra? Ismael. Então Ismael já teve um livramento aí. O problema é que a gente sempre está entregando Ismael. O problema é que a gente está na fila de quem está entregando tudo e escondendo uma parte, achando que o Espírito Santo não está vendo. Pedro falou para Ananias e Safira: por que mentiste ao Espírito Santo? Não porque mentiste a mim, mas porque mentiu para o Espírito Santo. Nós estamos na fila daqueles que estão falando que amam, que estão gastando a sua vida, quando a gente não tem capacidade de sair de casa para orar por ninguém. O que Deus está pedindo hoje para mim e para você é aquilo que está tomando o lugar de Deus no nosso coração. E talvez você fale: bispo, eu não tenho dinheiro, mas talvez seja um relacionamento, talvez seja uma pessoa, talvez seja uma dor, que você insiste em achar que tem direito de ficar com ela, mas eu fui ferido, eu fui machucado, eu fui abusado, e você insiste, e isso está tomando o lugar de Deus. E Deus está falando para você: me entrega isso. E você: não, mas é meu. E Deus está falando: me entrega. No coração do homem não tem dois tronos, irmão. Ou Deus ocupa o trono do seu coração, ou as coisas vão ocupar. O grande problema, irmão, é quando não é pecado. O grande problema é quando é legal, mas a gente torna aquilo pecado. Cara, eu preciso fazer você pensar nisso. Plantar uma vinha era pecado? Beber do fruto da vinha era pecado? Em se embriagar. Depois do dilúvio, Noé planta uma vinha, não era pecado. Ele bebe do fruto da vide e não era o excesso. Ele se embriagou do fruto da vinha. E aí, por causa da embriaguez, ele ficou nu na frente dos filhos e se tornou pecado que era legal. A diferença do veneno e do remédio é a dose, porque até o remédio tem dose certa. Pastor, onde você está querendo me levar? Trabalhar é pecado? Não, tem que trabalhar. Não foi Jesus que disse? Não foi Deus que disse que nós comeríamos o suor do nosso rosto? Amém? Trabalhar não é pecado. Não trabalhar é pecado. Não trabalhar é coisa de gente preguiçosa, quer ficar na aba dos outros. Mas trabalhar não é pecado. Mas quando o trabalho ocupa, ter uma casa é pecado? Tem gente que pediu tanto uma casa para Deus: Deus, eu quero uma casa, eu quero uma casa. Aí Deus vai dar a casa. Toma a casa. Aí a dona da casa cuida tão bem da casa, glória a Deus por isso. E cuidar da casa é pecado? Limpar a casa é pecado? Casa suja é pecado. Casa suja Deus não habita. Casa bagunçada, o Espírito Santo não entra. Mas quando a pessoa cuida tanto da casa, ao ponto de falar: hoje eu não vou porque eu estou tão cansada, o que era legal se tornou um pecado. Poderia dar 1000 exemplos. Ter carro é pecado? Não, se você quiser comprar, eu te vendo um. Me ajuda aí. Tem que pagar o leite das crianças. E tem gente que pede: Deus, me dá um carro, me dá um carro. E aí Deus dá. Deus é bom, sim ou não? E aí depois que ele compra o carro, nunca mais ele vem na igreja. Todo dia partiu praia, partiu não sei o que lá, partiu forró do gesso. Namorar é pecado? Mas tem gente que depois que começa a namorar, esquece de Deus, não obedece mais pai, não obedece mais mãe, acha que já, porque nasceu um fiapo de pelo no rosto, acha que é homem. Tem muita coisa que
vai sendo introduzida dentro de nós e vai tomando o lugar de Deus. Que Deus está pedindo hoje para mim e para você. E aí só tem duas opções. Os jovens chegou na história correndo, o jovem chegou na história ajoelhado, o jovem chegou na história chamando Jesus de mestre, mas saiu entristecido. E a Bíblia vai dizer que Jesus o amou, mas o amor, porém, deixou ele ir, deixou ele embora. Vida que segue. Cara, para com isso. Se você hoje quiser sair depois desse culto e fazer a pior besteira da sua vida, você vai fazer. Como um dia eu ouvi alguém dizer: pastor, Deus me perdeu. A partir de hoje eu não quero mais. Deus me perdeu. Tão perto e tão longe. A multidão estava tão perto e tão longe. A multidão só queria pão. E Jesus estava dizendo para elas: eu sou o pão da vida. Esse pão que vocês comem, vocês vão tornar a ter fome, mas eu sou o pão da vida. O culto mais triste da história da Bíblia é o culto que Jesus não quis multiplicar pão. É o culto que Jesus falou: hoje não tem milagre, hoje não tem cura, hoje tem eu. Mas as pessoas não queriam Jesus, elas queriam pão, elas queriam peixe, elas queriam milagre. Jesus está dizendo: hoje não tem nada, só tem eu, e eu basta. E a gente está virando igreja de marqueteiro, que toda semana tem que falar que Jesus vai fazer algo novo. Nós estamos virando igreja de marqueteiro, que tem que prometer pão, que tem que prometer peixe, que tem que prometer carro, que tem que prometer casa. Porque se a gente falar que Cristo está no lugar, parece que só isso não é suficiente. Cutuca alguém, me ajuda a pregar, diga para ele: tem Cristo. Se serve, pega. Se não serve, caminha, irmão. Aqui não é mercado que você escolhe o produto. Aqui o que nós temos é Cristo. João 6,66 é um dos versículos que quando eu leio mexe comigo. Daquele dia em diante, João 6,66, se eu não estiver enganado, daquele dia em diante, muitos dos seus discípulos não queriam mais andar com ele. Coloca aí, só para mim ter certeza se é isso mesmo. Melhor do que eu falar o que a Bíblia fala. João 6,66, daquele dia em diante. Alguém pode conferir para mim? O pessoal da mídia, a mensagem está tão assim que eles estão dormindo. É isso mesmo? Alguém consegue ler para mim, por favor? Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Daquele dia em diante, na minha tradução, que eu gosto lá em casa, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de tão perto e tão longe, tão perto e tão distante. Lu, mas o que está acontecendo aqui? Aqui Jesus está falando que não vai multiplicar pão. Jesus está falando: eu sou o pão, eu sou a vida, eu sou o que vocês precisam. Aqui Jesus está no culto dizendo: hoje eu não vou fazer milagre, hoje hoje tem eu, vocês querem eu. E eles começam a voltar atrás. Jesus está falando: quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue, quem não tiver intimidade comigo, não pode me seguir, irmão. Sabe qual é o problema de quando você não entende a mensagem? Que você multiplica a ignorância. Sempre alguém que não entendeu a mensagem vai sair e vai arrastar mais gente. Porque ele multiplica o que ele não entendeu, ele multiplica a ignorância. E está cheio de gente multiplicando a ignorância. Não vou mais não, irmão. Não quero mais nada não. E vai arrastando gente com ele. Mas eu falei que Jesus nunca facilitou a entrada e nunca dificultou a saída. Está todo mundo indo embora. Daquele dia em diante, muita gente tomou a decisão de não andar com Jesus. Jesus chama os 12 para perto.
Sabe o que Jesus vai fazer? Chama os 12 para perto e fala: eu estou desesperado porque a minha igreja está esvaziando. Eu estou desesperado porque estão me abandonando. Eu vou morrer. E vocês também querem ir? Vocês querem ir? Aí Pedro se levanta. Para onde? Ou para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Tem alguém me entendendo aqui? E se hoje Ele não quiser multiplicar pão, irmão? E se hoje Ele não quiser curar? Ele é Deus. Ele basta. Você precisa entender, eu preciso entender todos os dias. Jesus não me deve nada. Tão perto a multidão e tão distante. Quantas pessoas na história da Bíblia estiveram tão perto e tão distante? Os 10 leprosos, tão perto. Mestre, cura-nos. Vai lá, mostra aos sacerdotes. E quando eles estavam indo no caminho, eles foram limpos. A Bíblia vai dizer que 10 foram curados, mas só um voltou. Quantos foram curados? Quantos? Só um voltou. Todos eles receberam a cura, mas aquele recebeu a presença. Irmão, Jesus já fez tanto milagre na vida das pessoas. Eu tenho um caso agora recente de uma pessoa que estava desenganada, e o esposo me ligando todo dia, hora, que se a minha esposa sair do hospital, eu vou fazer um culto, eu vou lá na sua igreja. Eu falei: não precisa ficar fazendo chantagem com Deus, não. E aí entramos em campanha de oração, eu e a bispa apresentando em joelho, e Deus não fez por causa de nós, Deus fez porque Ele é Deus. Deus curou a mulher, tirou a mulher da UTI do hospital, trouxe para casa. Glória. Agora eu vou te fazer uma pergunta: cadê o culto que ela falou que ia fazer, o marido falou que ia fazer? Eu ainda não vi eles entrando por aquelas portas, mas já vi com um copo de cerveja na mão e churrascada. Só que a cura passa, porque Jesus Cristo ressuscitou Lázaro e ninguém viu Lázaro andando aí. Ele morreu depois, mas a presença não. O jovem rico ficou com dinheiro e perdeu a presença. Tem gente hoje ficando com a fama e perdendo a presença. Tem gente hoje ficando com a grana e perdendo a presença. Tem gente hoje que aprendeu a funcionar, mas perdeu o que não deveria perder: a presença. Por isso que nós cantamos aqui: a tua presença vale mais do que ouro, do que dinheiro. Tem alguém me entendendo aí, em nome de Jesus? Nós nos tornamos tão bons e conseguimos fazer culto sem Deus. O povo de Israel, naquela página branca da Bíblia que separa o Velho e o Novo Testamento, fizeram culto para Deus 400 anos e Deus não ia no culto. A grande tragédia dessa geração é que, se o Espírito Santo for tirado da terra, eles não vão perceber. Vão continuar cantando, vão continuar pregando, porque acharam que servir Deus é cumprir uma escala. Ei, a pergunta para mim hoje é: o que Deus está me pedindo que eu ainda não entreguei? Bispo, a pergunta para a tua alma hoje é: o que Deus está te pedindo que você ainda não entregou?
Essa é a pergunta para essa igreja hoje. Ainda nos falta o quê? Nós estamos presos com o quê? Nós estamos apegados em quem ou com o quê? Se coloca de pé. Eu sinto uma glória aqui, irmão. Quando Jesus encontrou Pedro lavando as redes, era o pior dia de Pedro. Ele entra no barco, aquele dia que era o pior dia se torna o melhor dia. As redes de Pedro são cheias, ao ponto de Pedro nunca ter vivido uma pescaria igual aquela, mesmo sendo pescador. Mesmo sendo pescador. Mas o grande milagre é que quando a rede é tirada para a margem da praia, presta atenção nisso, pelo amor de Deus, Pedro não corre para os peixes, Pedro corre para os pés de Jesus. Tem alguém me entendendo? Em uma noite que tudo deu errado, no outro dia pela manhã, Jesus encontra Pedro lavando as redes, manda Pedro voltar para o mar. Pedro vive a melhor pescaria da vida dele, a melhor até então. As redes são puxadas para a margem, está todo mundo em cima dos peixes. Pedro corre para os pés de Jesus e diz: eu não mereço estar diante de ti, eu não mereço a tua presença. Posso te falar? Tudo que Jesus te dá é para te levar para os pés dele. Está todo mundo falando: agora eu vou pagar isso, agora eu vou pagar a conta do mercadinho, agora eu vou pagar a fatura do cartão, agora eu vou pagar o IPVA do carro. E Pedro está ajoelhado nos pés de Jesus. E Jesus está olhando para Pedro e dizendo: hoje eu faço de você um pescador de almas. O problema é que nós precisamos aprender o que Paulo aprendeu. Eu estou bem instruído em todas as coisas. Eu sei ter em abundância. Eu sei ter. Sabe qual que é a grande questão hoje? Os crentes não sabem ter. Eles não sabem ganhar bem, eles não sabem frequentar lugares, eles não sabem ter dinheiro, eles não sabem ter carro. Isso mexe com a cabeça do crente, ele fica soberbo, ele acha que pode pisar nos outros, falar com as pessoas de qualquer jeito, porque não sabe ter. E Paulo disse: eu estou bem instruído em todas as coisas, eu sei possuir as coisas, sem que elas me possuam. Mas Paulo também vai dizer: eu também sei passar necessidade. Eu também sei passar dias difíceis. Sabe qual é o problema da igreja? Tem gente que não sabe passar dia difícil. É no dia difícil que a gente descobre quem é ovelha e quem é bode. No dia difícil o bode começa a gritar, dá coice em todo mundo. A ovelha fica quietinha, porque ela sabe que tem um bom pastor, e que o bom pastor vai cuidar dela. A ovelha fica quietinha porque ela sabe que o Deus que cuida dos passarinhos, que não plantou, não ajuntou, não guardou em celeiro, vai cuidar dela também. Tão perto e tão longe. Gente que sentiu o cheiro do filho, gente que beijou o filho, gente que teve reunião como as nossas, cantaram, pregaram e, meu Deus, mas trocaram o filho, foram embora sem a presença, tocaram a sua vida da maneira que eles achavam correta. E nós não estamos aqui nessa noite para isso. O que nós precisamos largar hoje? A gente criou uma cultura de vir no culto só para receber, e hoje eu quero ir na contramão. O que você precisa largar? Eu falava aqui pela manhã, bispo, que tem coisas que nós estamos vivendo hoje que a gente desejou tanto. A gente bateu tanto nas portas, a gente tentava financiar,
e tentava parcelar, e não dava, não batia e não ia. Quando a gente largou tudo isso, você percebeu quando a gente falou, não, não é sobre essas coisas. Elas começaram a acontecer sem a gente esperar, elas começaram a vir sem a gente pedir. Parece que Deus às vezes faz as coisas do jeito que a gente não entende, quando a gente queria tanto o que a gente tem hoje. Não aconteceu, pastorzão. Mas o dia que a gente realinhou nossa vida e falou, nós vamos servir Ele com tudo que a gente tem, em primeiro lugar Ele, tudo aquilo que a gente tentou na força do nosso braço, foi brotando diante de nós, foi aparecendo diante de nós. Tudo que nós estamos vivendo hoje, que para muita gente pode não ser nada, é um favor imerecido de Deus. Mas quando a gente resolveu largar e falar, cara, o que a gente precisa mesmo é de acertar nossa vida com Ele. Porque, irmão, é só assim, é só quando Deus perceber que não tem problema de dar coisas para você, que Ele vai começar a liberar isso na tua vida. Porque Deus não vai encher sua rede para perder você. Me ajude a pregar, diga para alguém, Deus não vai encher sua rede para perder você. Tem gente, irmão, que faz tudo que um pastor faz, mas se colocar o título nele de pastor, ele se perde. Não aguenta. Sobe para a cabeça dele. Se tem uma coisa que eu não tive problema foi com isso, irmão. Para mim, se você me chamar de bispo, de pastor, de Marcos, de irmão, não muda nada. Mas tem gente que não pode receber nenhum título. Só tem que continuar fazendo o que faz, porque assim ele não se perde. Tem gente que se receber, Deus dá uma canção e fazer sucesso, Deus perde ele. Tem gente que se Deus der 10 mil seguidores, Deus perde ele. Deus não quer te perder. Deus não quer deixar você ir. Mas entenda uma coisa, o jovem foi, mas não era a vontade de Deus, foi a decisão do jovem seguir a vida dele sem Jesus. Hoje nós temos duas opções: ou volta para casa entristecido porque não queremos abandonar algumas coisas, quero servir Deus, mas quero ter 2 relacionamentos, quero servir Deus, mas quero continuar enganando, quero servir Deus, mas quero continuar mentindo, se prostituindo. Você vai voltar para casa triste. Mas tem uma segunda opção, Salim, é a opção da mulher da beira do poço. O jovem não quis deixar nada, a mulher deixou o cântaro. O jovem, depois do encontro com Jesus, voltou triste, Henrique. A mulher saiu correndo para dizer: eu encontrei alguém. Eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador, eu encontrei aquele que me olhou, aquele que me amou, eu encontrei aquele que é a fonte de água viva. Oh meu Deus, tem alguém aqui que vai deixar o canto